Salmo 109, do versículo 1 ao 6, diz assim: Salmo de Davi para um músico mor. Ó Deus, do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca do enganador estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Em recompensa do meu amor, são os meus adversários. Mas eu faço oração. E me deram mal pelo bem, e ódio pelo meu amor. Põe sobre ele o ímpio, e Satanás esteja à sua direita. Nós acabamos de ler aqui, especialmente no versículo 6, umas palavras um pouco ásperas, severas, rigorosas, por que não dizer até um pouco chocantes. Quando a gente lê Davi orando a Deus e pedindo que Deus coloque um ímpio, e aí completa, deixando bem claro, e Satanás esteja à sua direita. Aqui temos Davi desejando que Deus coloque o próprio diabo à direita de alguém. Lembrando que a direita é bastante simbólico. A direita é o lado mais importante, a direita é o lado nobre, digamos assim. Então, não é só colocar o diabo junto a alguém, é colocar do lado direito, causar o máximo dano possível. Mais marcante, mais chocante ficam essas palavras quando nós percebemos quem foi que as pronunciou, e foi Davi. Nós lemos aqui o prefácio do Salmo 109, deixa bem claro isso, Salmo de Davi. Então, como você lembra que é Davi que está dizendo isso, Davi que está pedindo a Deus para colocar um ímpio, colocar Satanás à direita de alguém, aquilo carrega um peso maior, especialmente quando nós lembramos que este Davi é o mesmo Davi cujo coração era como o coração de Deus. Nós temos lá em Atos 13, versículo 22, e quando este foi retirado, levantou-se como a rei Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Veja bem, Davi tinha um coração conforme Deus. Davi ia executar a vontade de Deus. Nós lemos em 1 Samuel 13, e versículo 14, quando Samuel fala para o rei Saul: porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Então a Bíblia é bem clara que Davi tinha um coração segundo Deus. E aqui Davi está falando com o aval de Deus. Como assim, pastor, o aval de Deus? Está na Bíblia, gente. Eu te garanto que Davi falou muitas e muitas palavras, escreveu muitas e muitas coisas que não foram incluídas na palavra de Deus. Nós não temos aqui o registro de toda e cada palavra que saiu da boca de Davi, mas nós temos essas. Nós não temos registrado no canão escritural todos os sentimentos e ocorrências que houveram na vida de Davi, mas está essa aqui. Está essa aqui dizendo: e me deram mal pelo bem e ódio pelo meu amor. Põe sobre ele o ímpio e Satanás esteja à sua direita. O que foi que causou tamanha indignação, o que foi que causou tamanha revolta para resultar nisso? Com o aval de Deus. Eu quero deixar isso bem claro. Isso aqui não foi Davi que teve um lapso, que teve um surto, que teve uma dor na cabeça dele. Isso aqui foi feito, foi dito, foi pedido e foi incluso na palavra de Deus, para que eu e você pudéssemos ler isso hoje e aprender, tirar algo disso. É o que estamos fazendo hoje à noite. Pereça a ideia de que Deus não traz julgamento, e julgamento severo, quando se passa da conta, quando se passa dos limites. Nosso Deus é um Deus paciente, é um Deus de graça e de misericórdia, mas chega um ponto, e ninguém sabe quando é esse ponto, mas chega uma hora que a mão de Deus baixa e diz: agora chega, agora basta, não mais. Chegou aquele ponto. Você não tem aquela sensação, vocês mães especialmente, vocês esposas, vocês falam: eu estou por aqui. Quando a sua esposa fala: estou por aqui, corra. Quando a sua mãe fala: estou por aqui, se esconda. Escondam os chinelos. Vão começar a voar. Por quê? Porque passou da conta.
Deus é paciente, mas quando chega no limite, quando chega naquele ponto, aquela linha na areia, digamos assim, Deus fala: agora basta. Agora chega. E Ele julga e jura com severidade. E uma das coisas que acende a ira e incendia a ira do julgamento de Deus, a gente encontra no versículo 5. Se tem uma coisa que Deus odeia e que traz o julgamento de Deus, versículo 5: e me deram mal pelo bem, e ódio pelo meu amor. O tema da mensagem de hoje é: não torne mal pelo bem. Não torne o mal pelo bem. Essa mesma ideia é encontrada em Provérbios capítulo 13, Provérbios 17 e versículo 13, que diz assim: quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Quanto àquele que paga o bem com o mal, ou seja, retorna mal pelo bem, alguém faz bem para eles, e o resultado é que ele faz mal para aquele que os fez bem. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Casa aqui não está falando de 4 paredes, teto, janela, porta. Aqui está falando da sua família, da sua vida, do seu lar, das suas circunstâncias. O mal vai sempre lhe perseguir. Não vai apartar. Não se apartará o mal da sua casa. Quando você retorna mal pelo bem que lhe é feito, o mal sempre lhe acompanhará em tudo que você faz. É o que a Bíblia está ensinando aqui. Essa é uma verdade, uma consequência inescapável. Eu tenho observado isso nos meus anos de ministério, nos meus 15 anos de ministério. Essa é uma verdade inescapável. Não precisava ver a minha experiência pessoal, a palavra de Deus está dizendo, e sabe de uma coisa? Basta. Basta. Nós não precisamos das nossas experiências, ou vocês não precisam das minhas experiências, para comprovar e convalidar a palavra de Deus. Se a palavra de Deus está falando que o mal não apartará da sua casa, para quem retorna bem pelo mal, então o mal nunca vai se apartar da sua casa. Ponto. Ponto. Você pode fugir, você pode se esconder, cavar um buraco, você pode se benzer, você pode fazer o que você quiser, mas ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém escapa quando nós retornamos o bem pelo mal. Ao contrário, quando retornamos o mal pelo bem que nos é feito. E Deus odeia quando se retorna o mal pelo bem. Odeia. Olha comigo os versículos seguintes. Eu quero compartilhar o que Deus acha de quem retorna o mal pelo bem. Bom, pastor, ele fala aqui que o mal não se apartará da sua casa. Correto? Falamos aqui no versículo 5, Deus fala que, no versículo 6, põe sobre ele o ímpio Satanás à sua direita. Mas isso é muito genérico. No versículo 7 diante do Salmo 109, Deus entra em detalhes, ele entra explicando, ilustrando exatamente o que seria esse mal que não se aparta. O que seria esse ímpio, esse Satanás ao seu lado, à sua direita. Olha o versículo 7, nós lemos do 1 ao 6, eu vou ler agora o 7, acompanha por gentileza. Quando for julgado, saia condenado, e a sua oração se lhe torne em pecado. Sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício. Sejam órfãos os seus filhos, e viúva sua mulher. Sejam vagabundos e pedintes os seus filhos, e busquem pão fora dos lugares desolados. Lance o credor mão de tudo quanto tenha, e despoje os seus estranhos do seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, e seu nome seja apagado na seguinte geração. Esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Antes estejam sempre perante o Senhor, para que faça desaparecer a sua memória da terra. Dá para sentir
o drama aqui. Ah, mas, pastor, isso aqui foi Davi que falou isso. Foi Davi que falou isso sob inspiração e obediência a Deus. Tá? Isso aqui não é Davi falando, isso aqui é Deus falando. Deus emprestou a boca, aqui no caso, a mão e a caneta de Davi, mas essas são as palavras de Deus. É isso que Deus tem, é isso que Deus acha, é isso que Deus decreta para aqueles que retornam o mal pelo bem. Coisa séria. Ele está desejando aqui a morte, a aniquilação de tudo, não só da própria pessoa, mas dos seus filhos, da sua esposa, dos seus bens, da sua carreira, da sua descendência. A coisa pesada. Isso aqui é para deixar bem claro. O que Deus acha? Esse foi Davi que, tendo o coração segundo Deus, proferiu sob inspiração. Põe sobre ele o ímpio e Satanás esteja à sua direita. Ah, para quem acha, não, pastor, mas é o seguinte, ele foi só Davi. Ok, olhem comigo para Jeremias 18. Jeremias, capítulo 18 e versículo 20. Davi não foi exceção. Davi foi a regra. Assim como Davi, Jeremias esteve numa situação em que lhe foi retornado mal pelo bem que ele fez. Versículo 20 de Jeremias 18 fala assim: porventura pagar-se-á mal por bem? Veja só, aqui Jeremias faz uma pergunta, mas é uma pergunta retórica. Ele não está querendo uma resposta e nem está fazendo uma pergunta para saber no positivo ou não. É uma pergunta retórica. Ele está dizendo basicamente o seguinte: não se paga mal pelo bem. Não é isso que se faz. Não é correto. Ele continua: pois cavaram uma cova para a minha alma. Lembra-te de que eu compareci à tua presença para falar a favor deles e para desviar deles a tua indignação. Jeremias está dizendo: Deus, lembre-se de quando eu intercedia, eu orava, eu vigiava e jejuava por eles, eu intercedia por eles para que o Senhor tivesse misericórdia deles. Eu fiz isso, foi o bem que eu fiz para eles. Versículo 21. Portanto, aqui vem a indignação de Jeremias, profeta de Deus falando sob inspiração divina. Portanto, entrega seus filhos à fome, entrega-os ao poder da espada, e sejam suas mulheres roubadas dos filhos, e que fiquem viúvas, e seus maridos sejam feridos de morte, e seus jovens sejam feridos à espada na peleja. Ouça-se o clamor de suas casas, quando de repente trouxeres uma tropa sobre eles. Por que tudo isso? Ele termina: porquanto cavaram uma cova para prender-me e armaram laços aos meus pés. E por que cavaram essa cova? E por que armaram laços? Versículo 21. Lembra-te de que eu compareci à tua presença para falar a favor deles, para desviar deles a tua indignação. Jeremias intercedeu e ministrou para eles, e como troca, eles queriam acabar com Jeremias, cavaram uma cova para pegá-lo, e Jeremias falou: Deus, acaba com eles. Deus levou Jeremias a essa conclusão. Tudo isso para deixar bem claro o que Deus acha de pessoas que retornam o mal pelo bem. Você viu a semelhança entre as palavras de Davi e as palavras de Jeremias? Jeremias também, como Davi, era conhecido por Deus. Nós vimos que Deus buscou alguém que tinha um coração segundo ele. Deus sabia, conhecia o coração de Davi. Deus também conhecia o coração de Jeremias. Lá no começo do livro de Jeremias, no capítulo 1, no versículo 4, fala assim: assim veio a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Jeremias, assim como Davi, era muito bem conhecido por Deus. Eram homens que tinham o coração correto perante Deus, e foram usados e foram inspirados a escrever, proferir estas palavras, para que eu e vocês soubéssemos o que Deus acha de quem retorna mal pelo bem. Não é coisa pouca, é algo muito sério. E quem assim faz, não fica impune.
Quem assim faz, não escapa. Olha comigo em 2 Samuel capítulo 12. Quem retorna o mal pelo bem não fica impune. O próprio Davi, que era um homem que tinha o coração conforme Deus, o próprio Davi não ficou impune. O próprio Davi não escapou. 2 Samuel 12, nós temos aqui um episódio onde mostra como Davi não escapou. 2 Samuel 12, versículo 10. Só daqui um pano de fundo, isso aqui foi quando Davi teve todo aquele episódio com Batseba, e às quartas-feiras, você está vindo quarta-feira, estamos estudando justamente esse episódio em que Davi cometeu adultério, assassinato, tentou encobrir. Pois no meio de tudo isso, Deus fala o seguinte, 2 Samuel 12, olha o que Deus proferiu a Davi. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Veja como é interessante que nós lemos lá em Provérbios 17, 13, aquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da tua casa. Aqui Deus fala em 2 Samuel 12, 10, não se apartará a espada jamais da tua casa. Estão vendo a semelhança da linguagem? Deus está aplicando aqui a Davi o que Deus colocou lá em Provérbios. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Por quê, pastor? Ele explica, porquanto me desprezaste. Deus falando a Davi. Porque você me desprezou, Davi, e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Davi era segundo o coração de Deus, mas Davi não escapou. Gente, se Davi não escapou, não pense que eu e você vamos escapar. Deus não faz acepção de pessoas. Davi não é melhor que a gente, não é melhor que Davi. A mesma lei, a mesma diretriz, a mesma regra, o mesmo princípio que se aplica a Davi, se aplica a pastor Roberto, se aplica a você, se aplica a todo mundo. Deus aqui havia feito muito bem para Davi. Como nós temos visto no nosso estudo das quartas-feiras recentemente, Deus tirou Davi do rebanho, do aprisco, do campo, e colocou no trono de Israel. Já pensou? Davi era o mais jovem dos seus irmãos, da menor tribo de Israel, e Deus o colocou no trono. Deus foi muito bem para Davi. Deus lhe deu riqueza, honra, vitória sobre seus inimigos. Deus o livrou da boca do leão e do urso e da espada de Golias. Ninguém pode contestar que Deus fez muito bem por Davi. Davi se tornou um príncipe casando com a princesa, filha do rei. Gente, Davi foi ricamente abençoado. E aqui Deus fala, o mal não se aparta, a espada não se apartará da tua casa, porquanto me desprezaste. Aquele que retorna o bem pelo mal, o mal nunca se apartará da sua casa. Deus fez muito bem para Davi. E Davi fez o que em troca? Desprezou. Como que ele desprezou? Ele tomou a mulher de Urias, o Eteu, para ser a sua mulher. Note que ele já tinha mulheres. Que ele fala aqui no versículo 11, tomarei tuas mulheres. Então, Davi tem mulheres, mas foi tomar a mulher de Urias, o seu fiel servo. Sabe o que é isso? É desprezar Deus. Sabe o que é isso? É retornar mal pelo bem que lhe é feito. E por todo o bem que Deus fez a Davi, Davi retornou mal a ele. Desprezou Deus. Olha comigo no versículo 11. Quero que você veja como uma consequência
Esse mal que não vai se apartar da sua casa, ela é comensurável. Ela vem à altura do mal que nós retornamos pelo bem. É comensurável com a diferença entre o bem que nos é feito e o mal que nós cometemos. Versículo 11. Suscitarei da tua própria casa. Gente, o mal já é ruim, mas quando vem da tua própria casa, esse mal aqui, para quem não sabe, foi quando seu filho Absalão se rebelou contra ele. Príncipe Absalão, filho de Davi, se rebelou contra Davi, tentou arrancar o reino de suas mãos. Isso aconteceu depois. Deus está dizendo que eu vou suscitar da tua própria casa esse mal, que se realizou com Absalão fazendo o que fez. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e darei a teu próximo. Esse próximo era o seu próprio filho. Bem pior. Bem pior. Ele tomou a esposa de um estranho, pois Deus falou, suas mulheres vão ser tomadas pelo teu próprio filho, da tua própria casa. Está vendo como é comensurável? O mal que não se aparta, ela vem à altura do desprezo e do mal que nós retornamos pelo bem que nos é feito. Não é brincadeira não, gente. Quando alguém nos faz bem, nunca, jamais retorne mal por aquele bem, porque quando vem o troco, ele vem pesado. Davi errou e errou feio, mas o troco foi 1000 vezes pior. Não foi uma mulher que lhe foi tomada, foram todas suas mulheres. Não foi um estranho que as tomou, foi o seu próprio filho. E tem mais, olha o que fala aqui. E tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Olha o versículo 12 o que fala. Porque tu fizeste o culto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Sabe o que o filho dele fez? O filho dele armou no topo do palácio, no terraço mais alto do palácio, armou um esquema, levou as mulheres do pai e se deitou com as mulheres do próprio pai perante toda Jerusalém. Deus falou, o que você fez de oculto, Davi, o que você fez de escondido, o troco vai ser feito não com uma, mas com todas as suas mulheres, não com o estranho, com o seu filho, e não vai ser escondido não, vai ser para todo Israel ver, vai ser para a sua total desmoralização. Pastor, mas não foi exagero? Não, não foi exagero, foi comensurável, foi a altura. Deus fez muito bem por Davi. Deus fez grandes coisas por Davi, e Davi, ao desprezar, trouxe sobre si o mal. Sem contar o seguinte, versículo 10, agora pois não se apartará a espada jamais da tua casa. Tem essa também. Ele não mandou matar Urias? Pois bem, pois Absalão matou Amon, o seu outro filho. O irmão matou o irmão, filhos do mesmo pai. E aí Davi gostou, você mandou matar o estranho. De você vai ser tirado um filho, que vai morrer pela mão do seu outro filho, do irmão dele. Gente, o pecado não compensa. O pecado nunca compensou. E retornar bem pelo mal, o mal nunca se apartará da tua casa. E não é um malzinho qualquer não. É quando vem, ele vem pesado. Sabe por quê? Porque Deus odeia. Deus abomina, Deus odeia quando se retorna o mal pelo bem que nos é feito. Quando alguém nos faz o bem e nós retornamos o mal, a coisa complica. O pecado não compensa. Retornar bem para o mal é um pecado. E como todo pecado não compensa. O pecado sempre vai custar mais caro do que você pensava e esperava pagar. O pecado sempre vai te levar mais longe do que você queria ir. E o pecado sempre vai lhe manter mais tempo do que você queria ficar. E o pecado vai sempre lhe escravizar, lhe dominar, lhe controlar, e o pecado vai lhe arruinar. Está aqui um exemplo. O pecado vai lhe desmoralizar, vai te arrasar, vai contaminar você e os seus. Aqui, até os descendentes de Davi pagaram pato. E de fato,
a espada nunca saiu da casa de Davi. Pode ler a história dele. Cuidado. Olhem comigo para Romanos 12. Romanos capítulo 12, versículo 17. Deus nos manda e nos instrui que nós não devemos sequer tornar o mal por mal. Mal por mal. Romanos 12 e versículo 17 fala assim: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Note a primeira frase do versículo 17: a ninguém torneis mal por mal. Gente, se a gente sequer devemos tornar mal pelo mal que nos é feito, então, veja bem, se alguém me faz mal, alguém fez uma maldade contra mim, eu não devo retornar o mal. Deus fala que não faça isso, isso é errado, é pecado, eu não quero que façam isso. Não retornem mal por mal. Gente, se Deus não quer que a gente torne mal por mal, quanto mais retornar mal por bem. Estão sentindo uma coisa? Se Deus não quer que nós retornamos mal, mas peraí, pastor, mas se alguém fez mal para mim, eu estou no meu direito de dar o troco. Se alguém chuta a minha canela, eu vou chutar a canela que me chuta. Se alguém me insulta, eu vou insultar de volta. Se alguém me tropeça, eu vou tropeçar. Alguém fala mal de mim, eu vou falar mal deles. É o troco, pastor. Pois é, Deus está dizendo, não torne mal por mal. Mesmo quando você tem razão e motivo e causa, não torne mal por mal. Aí você imagina o quanto Deus odeia quando nós tornamos mal, não por mal, mas mal pelo bem que nos é feito. Agora note aqui que fala no versículo 18: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Ok, pastor, o que eu faço? Tem aqui o irmão Júnior, ele fica pisando no meu pé, chutando minha canela, colocando areia na minha farofa. Como é que eu faço? Ele faz mal para mim, eu não posso fazer mal para ele? Não torne mal pelo mal. O que você faz? Bom, aqui fala, se for possível, enquanto estiver em vós. Se você tem alguém na sua vida que lhe faz mal, você tem duas opções. Número 1, retorne o bem. A Bíblia fala que devemos retornar o bem, e fazer o bem, orar e alimentar e dar água aos nossos inimigos. Nossa, que ideia revolucionária. Pois é, está na Bíblia. Agora, se isso não for possível, ou se isso não funcionar, sabe o que você faz? Fique bem longe do Júnior. Desculpa aí, Júnior. Mantenha a sua farofa bem longe da areia dele. Mantenha a sua canela bem longe do pé dele. Evite-o. Algum tempo atrás, temos uma mensagem que dá uma lista de certos tipos de pessoas, e no final o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, falou o quê? De tais, afasta-te. Se não é possível viver em paz com alguém, se afaste. Tem um problema, uma exceção. Seu cônjuge. Esse você se colou pro resto da vida. Moral da história, pense bem. Pense 2, 3, 4, 20, 30 vezes. Porque desse você não pode se afastar e você não pode fazer o mal. Poder pode, mas você está contrariando Deus, só vai piorar a situação. Deus não quer que retornemos o mal pelo mal. Deus fica indignado quando nós retornamos o mal pelo mal. Quanto maior a indignação de Deus quando retornamos mal pelo bem. Alguém nos faz bem e o troco é a gente fazer maldade. Alguém já fez isso? Você ajudou alguém, fez bem para alguém, a pessoa retornou mal para você? Pois é. Só eu mesmo aqui, não é mais ninguém. Não, pois é. Deus odeia quando fazem isso com a gente. Pastor, e eu vou lá. Faz o seguinte. Vingança pertence a quem? Ao Senhor. Quando alguém faz isso com você, vá para Provérbios 17, versículo 13. Quanto aquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da casa dele. Fala, Deus, eu fiz o bem, ele me fez o mal, agora é contigo, Deus.
Deixa que Deus resolva. Não vá você tornar o mal pelo mal. Não vá você fazer o mal. Mas pastor, eu fiz o bem e fiz o mal. Não interessa. Deixa que Deus trate disso. Deus está dizendo aqui, ó, quem faz isso, o mal não vai se apartar da sua casa. Então deixa que Deus resolva. Porque aqui em Romanos 12:17 fala, a ninguém. Sabe o que quer dizer ninguém? Ninguém quer dizer ninguém. Não está dizendo a quem te faz isso, a quem é bom. Não, a ninguém. Pronto, não interessa, ninguém. A ninguém. Torneis mal por mal. Mal por mal. Deus é contra tornar mal por mal. 1 Tessalonicenses 5,15. Vede que ninguém dê ao trem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Mais uma vez. 1 Tessalonicenses 5,15. Vede que ninguém dê ao trem mal por mal. Só faça bem. Seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Ó, dê bem por bem, dê bem por mal, dê bem, nunca dê mal. Que de você nunca saia mal para com ninguém. Não interessa se a pessoa lhe faz bem, não interessa se a pessoa lhe faz mal, não interessa se a pessoa é grata, ingrata. Não dê mal a ninguém, só o bem. 1 Pedro 3, versículo 9. Temos uma dica aqui para ter uma vida boa. Temos uma dica aqui para ter uma vida abençoada. E ela envolve o tema de hoje. Olha comigo para 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro fica lá no final do Novo Testamento. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Diz: não tornando mal por mal. Veja bem, é o mesmo tema, é a mesma linguagem, mesmo contexto. Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo. Alguém chega para você e fala, isso que eu não estou é feio. Aí você fala assim, você é linda. Mas não é para falar com tom sarcástico. E tu pensa que tu é linda? Não, não é para falar com tom de zombação, não. Não é para falar, já se olhou no espelho recentemente? Não. Alguém lhe injuria? Você faz o quê? Injuria de volta? Não, você abençoa de volta. Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Tem uma bênção quando nós não retornamos mal por mal. Agora, quando retornamos mal pelo bem, nós temos uma grande maldição. Mas continua o versículo 10. Por quê? Olha aqui a pergunta. Por quê? Quem quer amar a vida? Você já encontrou pessoas que falam, eu odeio a minha vida. Eu detesto a minha vida. Já encontrou alguém assim? Eu não gosto do meu trabalho, da minha escola, da minha faculdade, da minha família, do meu isso. Eles odeiam, eles não amam a vida, eles odeiam a vida. São depressivos, negativos, pessimistas, tudo é ruim. Por quê? Eles não amam a vida deles. Tem uma vida tão horrível, eles não amam a vida. Você quer viver assim? Não, e nem Deus quer que você viva assim. Então aqui Deus pergunta, quem quer amar a vida? Quem quer amar a vida aqui? Quer amar a sua vida? Quer ter uma vida digna de ser amada, de ser querida? Quer amar a vida? Aqui fala. Porque quem quer amar a vida e ver bons dias? Quem vê dias bons? Sabe quem não ama a vida? Quem só tem dia ruim. Agora, quer amar a sua vida? Quer ver dias bons? Refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Refreie sua língua do mal. Por quê? De retornar injúria por injúria. Isso aqui não está falando de refrear a língua daquela pessoa que lhe injuria. Não. Aqui é refrear a minha língua que sou injuriado. Aqui é eu refrear minha língua de reagir. Isso aqui é eu travar minha língua para eu não retornar mal por mal. Então, Pelo contrário, para bem dizer, foi para isso que nós somos chamados. Quer ver dias bons? Quer ter bênção? Quer amar a sua vida? Então não retorne mal por mal. E não retorne mal por bem. Resumindo, nunca torne mal. Nem por bem, nem por mal, nem para ninguém, nem para um, nem para os outros. Que fomos chamados para sermos bênçãos. Nós escolhemos aqui, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados. Nós somos chamados para ser uma bênção, para fazer o bem, não para fazer o mal. Mesmo
quando nós somos injuriados e mesmo quando nos é retornado mal pelo bem, pela bênção que fizemos. Eu podia escrever um catálogo gigantesco de pessoas que retornaram mal pelo bem que foi feito. Desta igreja, do meu ministério, na minha vida. Em todos os casos, sabe qual foi a minha reação? Sabe o que eu fiz? Nada. Eu nunca levantei um dedo. Nunca fiz nada. Eu sempre venho para esse versículo aqui. Que retorna o bem pelo mal, o mal nunca se apartará da sua casa. E quem vai se encarregar disso é Deus. Eu não preciso fazer nada. Eu não devo fazer nada. Eu sou comandado a não fazer nada. Eu sou comandado a ser uma bênção. Se alguém quiser retornar mal pelo bem que eu faço, há entre eles e Deus. Se alguém quer me fazer mal, eu não vou retornar o mal. O quanto possível que está em nós, que está em mim, eu vou fazer o bem. Mas se não der, porque francamente, tem hora que a canela fica dormente, tanto o Júnior aqui me chutar. Tome. Chega uma hora que não é possível, sabe o que eu faço? Tchau, passe bem. Acabou aqui, ó. Eu não posso ajudar você mais, Júnior. A não ser que você me chute sem sapato descalço, eu penso no seu caso. Mas chega uma hora, quando não é mais possível, a gente leu aqui, versículo 18 de Romanos 12. Se for possível, se é um condicional, pode ser que é, pode ser que não seja. Então, se é possível, quanto estiver em vós, ou seja, enquanto você aguentar levar chute na canela do Júnior, tem de paz com todos os homens. Mas quando chega aquela hora, você fala, não aguento mais, chute na canela do Júnior. Aí você se afasta. Tchau, Júnior, passe bem. Mas nunca retornem mal por mal ou bem por mal. Resumindo esta noite, Deus odeia isso. Isso é uma outra forma de engano. Sabe o que é um pai do engano? Sabe o que é um mestre do engano? Diabo. E você retornar bem por mal é engano. Mas talvez o porquê Deus mais odeia retornar mal pelo bem, a gente encontra no Salmo 35. Olhe comigo no Salmo 35, no versículo 12. Salmo 35, olha o versículo 13. Salmo 35, versículo 13. Eu vou ler primeiro o que é que o salmista aqui, no caso Davi, o que é que o salmista fez de bem, para que ele para que fosse retornado mal para ele. Olha o versículo 13 do Salmo 35. Mas quanto a mim, quando estava enfermos, as minhas vestes eram um saco. O que quer dizer isso? Naquela época, quando você orava e jejuava, e você se colocava perante Deus, você vestia uma roupa de saco. Saco é um material áspero, e quando você veste, ele coça e arranha, e é extremamente desconfortável. Era o costume da época, quando você estava quebrantado perante Deus, buscando Deus e jejuando e buscando, implorando quando a coisa era séria, quando você queria mostrar que a oração era séria, você vestia saco. Era uma túnica feita desse pano áspero que incomodava muito. Aqui está dizendo, quando eles estavam doentes, eu vestia saco, ou seja, eu me prostrava perante Deus, eu orava por eles, eu vestia saco por eles, pela doença deles, e continua. Humilhava a minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Ele jejuava e orava, ele baixava a cabeça, colocava saco. 14. Portava-me como se fora meu irmão amigo. Eu fiz como se fosse meu próprio irmão, como se fosse um amigo meu. Andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. Ele falou, olha, eu fiz por eles, eu tratei eles como se fosse a minha mãe, como se fosse o meu irmão, como se fosse do meu sangue. Eu fiz assim para eles. Eu os tratei como se fosse minha família. Carne na minha carne, sangue no meu sangue. Eu fiz isso por eles.
Sabe o que eles fizeram? Retornaram o mal por esse bem que Davi fez. Agora olha o versículo 12, que vem antes do 13, como é o costume. Tornaram-me o mal pelo bem. Está vendo? Por todo esse bem que Davi fez, tornaram o mal, roubando a minha alma. Porque Deus odeia tanto quem torna o mal pelo mal, ou quem torna o mal pelo bem. Está dizendo aqui, ó. Tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Essa palavra roubando, palavra interessante. A palavra que vem do hebraico, shakul. A palavra shakul quer dizer roubar, mas ela vai além de roubar. Ela quer dizer saquear. É você tomar a força. É quando tem aquelas... Aqui em Maçã nunca teve disso, que maravilha. Mas quando tem aqueles... Lá em São Paulo, alguns anos atrás, que aqueles protestantes, aquele pessoal que estava protestando isso e aquilo, quebraram vitrine, entravam nas lojas, roubaram tudo, aquilo é saquear. É você quebrar, é você entrar, é você tomar a força. Não um simples ato de você ir lá e roubar. Não, você vai quebrar a vitrine, derrubar a porta, vai entrar, vai quebrar tudo, vai levar, você vai saquear. Esse roubar, quer dizer isso. O que Davi está dizendo é o seguinte: tornaram-me o mal pelo bem, saqueando minha alma, roubando minha alma, violando a minha alma, quebrando a minha alma. E o que acontece quando você rouba, viola, saqueia a alma de alguém? É que essa pessoa que foi ferida, machucada, magoada, roubada, saqueada, violada, sabe o que acontece? Ela torna a endurecer o seu coração. Ela não quer mais ou não está mais disposta a tornar o bem, ou fazer o bem, ou ajudar mais ninguém. Eu ajudo, e o troco é maldade, maldade, maldade. Eu ajudo, é ingratidão. Sabe uma coisa? Não quero saber de mais nada. Eu não vou ajudar mais ninguém. O coração fica duro, o coração fica quebradiço, e Deus não mais pode usar aquela pessoa. Porque ele tanto se retornar do mal pelo bem, aquela pessoa fala: cansei, quero mais nada. Eu vou ser bem franco com você, uma das coisas que mais ocupa o tempo e o coração de um pastor, eu falo um pastor sério, é justamente essa questão aqui, gente, de você manter o seu coração maleável e não endurecido pelo mal que lhe é feito. Gente, olha, antes de entrar para o pastorado, a irmã Simone sabe disso, eu nunca tive pessoas que se consideravam meus inimigos ou que me odiavam. Eu sempre fui um amor de pessoa, amado e querido por todos. Nos últimos 15 anos da minha vida que eu estou no pastorado, eu tenho mais inimigos hoje. Veja bem, eu não tenho essas pessoas como inimigo, mas essas pessoas me têm como inimigo. Mortal, gente que se minha casa está pegando fogo, eles não vão chamar os bombeiros, vão pegar madeira, só jogar mais lenha na fogueira. Gente, você sabe que eu gosto de ciclismo, tem gente que eu ando por cidade sempre para baixo e eu tenho às vezes medo que alguém me reconhecer e botar o carro para cima de mim. Eu não estou brincando, tem gente que me ama a esse nível. Aí uso capacete, máscara, óculos, e o sinal que fala: aqui não é o pastor Roberto, aqui é o padre João, pronto. Deus odeia quem retorna o bem pelo mal, porque nem todo mundo consegue manter o coração maleável e sensível. Eu vou ser bem franco, houve épocas que eu preciso trabalhar muito, me esforçar muito, orar muito, buscar Deus muito, porque muitas vezes que eu faço uma coisa, e virem, chega, basta. Pastor, o senhor já pensou isso? Já passou por minha cabeça algumas vezes. O pastor Jarvis, muitos de vocês conhecem o pastor Jarvis, ele é aposentado do ministério hoje, ministério não, do pastorado, ele não mais pastoreia uma igreja, está no ministério, ele prega, ele faz uma série de coisas, muito influente da minha vida, pessoalmente.
muito experiente no ministério. Ele falou para mim uma coisa um dia. Ele falou assim: olha, você precisa andar uma corda bamba entre se preocupar com as pessoas e não se preocupar com as pessoas. Se você se preocupar demais com as pessoas, você não vai poder ajudá-las, porque aquilo vai lhe ferir e vai lhe magoar e vai lhe quebrar. Isso alguém que esteve no pastorado há mais de 40 anos. Por outro lado, se você não se preocupa e não liga para as pessoas, você não vai poder ajudá-las, porque você está nem aí por elas. Então você tem que andar uma corda bamba, nem se preocupando demais, mas também não se preocupando de menos. E é muito difícil. Eu digo isso porque pode ser que há pessoa ou pessoas aqui esta noite que vocês também cansaram de se preocupar demais. Você também cansou de fazer o bem e só levar bofetada na cara. E é por isso que Deus odeia. Eu digo isso para você andar nessa corda bamba. Nunca chegue ao ponto que você, estou nem aí para ninguém, se virem, problema deles. Mas nunca chega a um ponto de você se preocupar mais pelaquela pessoa do que aquela própria pessoa está se preocupando com si mesmo. Quando você se preocupa por alguém mais do que aquela pessoa, você está muito extremado. Porque se a pessoa não liga, não vai adiantar você ligar por ela. Mas Deus odeia quem torna o bem pelo mal, porque limita as pessoas que Deus pode chamar. Porque pessoas ficam com o coração endurecido e muitas dizem: para mim chega. Não quero mais levar tapa na cara, não quero mais receber o troco do mal pelo bem que eu faço. Eu vou pendurar minhas chuteiras, vou aposentar nessa área. Que se virem, eu vou cuidar de mim. O que acontece é que a pessoa se torna então para um egoísmo que nunca faz bem e Deus também condena. Quem retorna o mal pelo bem está colocando uma pedra de tropeço no caminho daquele que outrora o fez bem. E cá entre nós, infelizmente no mundo hoje existe muito mais pessoas fazendo mal do que fazendo bem. Existe uma escassez no mundo hoje de pessoas que se preocupam com os outros e querem ajudar os outros. E quando colocamos pedra no caminho dessas pessoas que estão na minoria, Deus olha lá de cima e Deus fala: sabe uma coisa? O mal nunca se apartará da sua casa, porque você tornou o mal pelo bem. Eu te fiz bem. E veja uma coisa: quando você faz o bem para alguém, quando eu faço o bem para alguém, não tem nada a ver com eu ou com você. É Deus que nos usou para fazer o bem para alguém. Nada de ficar aí, porque eu... Não, você nada. O que você fez para ajudar alguém foi porque Deus usou você, capacitou você, equipou você, forneceu você para que você fosse uma bênção para outra pessoa. Não tem nada a ver com você. Não, pastor, foi a bondade do meu coração. Quem colocou aquela bondade no seu coração foi Deus. Porque por natureza o nosso coração é mal perverso. Nada de bom nele. Então quando alguém faz o bem para a gente, é Deus fazendo o bem para a gente. Não é o pastor Roberto que fez e ajudou. É Deus. Não sou eu. Deus está só me usando. E quando você, é a mesma coisa. Deus quer usar você. E por isso que Deus odeia quem torna o mal pelo bem. Gente, Deus odeia quando a gente torna o mal pelo mal, quanto mais o mal pelo bem. Tornaram-me mal pelo mal, roubando a minha alma. Sua alma está saqueada hoje, roubada. Você sente que você foi violado, que alguém se aproveitou, usou. O bem que você fez e como troco lhe deu um bufetão no pé do ouvido. Não desanime. Entregue para Deus. Deus fala: quem faz isso, deixa que eu pego eles. O mal
não se apartará da sua casa. Entregue isso para Deus. Sabe o que você faz? Não endureça o coração. Fique atento, procure outras pessoas a quem ajudar. Lembrando, não se preocupe demais, não se preocupe de menos. Se a pessoa não está ligando, então você também não ligue. Mas se a pessoa está ligando, está interessada, precisando, ajude. Ô pastor, e se essa pessoa me tornar o bem? Repita as instruções acima. Entregue para Deus, mas não endureça o seu coração. Tem gente demais querendo fazer o mal e gente de menos querendo fazer o bem. Não deixe que o troco do mal pelo bem endureça o seu coração e limite o que Deus pode fazer. E vamos orar. Pai amado, nosso Deus querido.